Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade de atendimento fraterno da Casa de Miramês, através dos diálogos do livro Renovando Atitudes, e o tema de hoje será a extensão da alma. Embasados no capítulo 17, item 11 do Evangelho, que diz o seguinte: amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza, desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. É um tema bem interessante porque muitas vezes, quando a gente fala sobre o corpo e mutilação do corpo, automutilação, ou aquele desconforto no qual determinados textos nos remetem, esse tema de hoje, no qual o Remédio fala, demonstra alguns insights importantes para que a gente realmente discuta e chegue a um denominador comum. O Remédio fala dele, o corpo em si, e diz o seguinte, que ele se desificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Ele, o corpo, é a extensão da própria alma. Ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas, e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, que impunha a alma, nele encarcerada, o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Quando a gente fala sobre o corpo em si, muitas situações da atualidade vêm como um somatório de ideias e condições que a gente vem percebendo em quesitos de automutilação, muitas pessoas se automutilando, uma automutilação muito interrelacionada à ansiedade e à depressão. Vemos também questões religiosas, no qual, principalmente quando é no período da crucificação de Jesus Cristo, em determinadas procissões, quando as pessoas seguem aquela procissão do Senhor morto, ficam se chicoteando. Tem algumas populações e algumas culturas que gostam dessa automutilação do corpo, esse jejum ostensivo, esse mecanismo no qual eu me maltrato por si só, desejando uma salvação, ou então uma reflexão de uma autopunição para que eu tenha uma paz e um discernimento, culpando só o corpo diante dos meus fracassos e das minhas formas de pensar. É claro que o corpo é nele que a gente sente determinados sentimentos, determinados toques, determinadas situações no qual envolve muitos quesitos de ordem mental. E quando a gente fala de nós mesmos, né, e o corpo em si, se cuidado e bem tratado, era visto e atribuído aos vaidosos e os concupiscentes. Se macerado e flalejado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. A gente vê muito também a questão dos estigmas, né, daqueles sinais dos santos. Mas muitas pessoas, às vezes, se automutilam para ter estigmas nas mãos. Por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso. E veem esse estigma como algo que eles vão se purificar. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que, quanto maiores as cinzas que cobrissem e quanto mais agudas as dores que afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Porém, não é propriamente nosso corpo responsável pelas nossas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Lembro também do cultivo ao corpo, né? Aquelas pessoas narcisistas que amam mais o próprio corpo
do que elas mesmas, do que o outro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes quando desencarno e vê esse corpo apodrecer, entra no processo de total desespero. E os nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Se você vê uma pessoa depressiva, ela se transforma assim de forma significativa, porque muitas vezes ela não quer se alimentar, ela pode se automutilar e ela pode, dentro de determinados pontos do quesito da mente, se transformar fisicamente. Somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar, tirando-nos a responsabilidade pelas próprias ações, e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam os nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino, são situações que a gente precisa refletir, porque tudo a gente culpa o obsessor, tudo a gente culpa o outro, a gente nunca aceita ou não entra no processo de entendimento para deixar um pouco o orgulho e a vaidade de lado e ter uma humildade de reconhecer os nossos erros. Lembro também que em determinados pontos, claro, como existe uma obsessão também, em termos gerais, pode ter uma transformação do corpo. Tem pessoas que recebem determinadas entidades espirituais, ou irmãos de luz, ou espíritos em si, e elas têm uma transfiguração bem interessante. Mas o ato de eu receber vai também diretamente ligado à minha frequência de pensamento. Se eu quiser, eu posso automaticamente, tendo disciplina, certo, com relação à minha mediunidade, e ter um entendimento melhor entre a minha parte matéria, que é meu corpo, e meu eu espiritual, que envolve quesitos da mente. Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. E quando a gente está de bem com a vida, quando a gente tem lucidez, a gente pratica o evangelho e tem a certeza que a gente está aos poucos se iluminando e tendo uma paz interior, uma luz que reflete muita escuridão que muitas vezes nos seca, a gente nota uma diferença significativa até na nossa matéria. E o nosso físico, né? Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não separemos, pois, de nós mesmos, porque, apesar de sua matéria ficar na Terra no processo da morte física, tem algo que tem uma interligação, e quando a gente estuda, muitas vezes quando se adentra na doutrina espírita, que envolve filosofia, que envolve ciência, que envolve religião, a gente vai ter um entendimento a respeito disso. Mas, porém, contudo, todavia, esse corpo que está aqui comigo, né, quando eu for para o mundo espiritual, é claro que ele vai se decompor, ele vai virar pó, certo? Ele vai virar pó. E no mundo espiritual, a matéria espiritual está totalmente diferente. É nele que avaliamos as sensações do abraço da mãe, o ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. A gente sente, a gente tem um sentimento, a sensação, os mecanismos externos, até as questões climáticas o corpo sente. Através dele é que podemos identificar angústias e aflições. Você, às vezes, observando uma pessoa pela linguagem corporal, você vê isso bem. Quem conhece bem uma pessoa, sente a energia dela, expressa no corpo. É como se fosse uma bússola que indica, né, quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. E o nosso corpo, a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Na realidade, a gente tem que ter discernimento e lucidez, humildade. E se o sofrimento vier, é algo que a gente tem que entender o mecanismo desse sofrimento na nossa vida. Mas ir atrás dele, sofrer para evoluir, não é bem assim. O sofrimento ele vem muitas vezes na questão de causa e efeito, né? E esse livre-arbítrio eu posso, muitas vezes, pelo poder do agora, tentar ter uma vida pelo menos
satisfatória em termos de maturidade, de evolução, de expiação e que tem um significado, um porquê. Pede somente que amemos cada vez mais. Quanto mais a gente ama, mais a gente vai modificando nosso eu, nossa essência e até a nossa matéria. E ao mesmo tempo a gente vai modificando o meio externo que nos circula, as pessoas que estão próximas a nós, o meio no qual a gente convive, as pessoas que automaticamente fazem parte desse processo, até do nosso mecanismo como a gente percebe os outros podem ir mudando. Um olhar que tenha compaixão, um olhar que tenha amor, carinho, respeito. As pessoas trazem também esse olhar para elas e refletem também através de uma corrente do bem para outras pessoas. Cuidemos, pois, do nosso corpo e aceitemos plenamente. Tem pessoas que precisam refletir essa questão também da aceitação. Ele é instrumento divino de Deus que nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. O aceitar o corpo, tem pessoas que não se aceitam, mas em termos de evolução e reencarnação, é o corpo que você pediu para vir. Entenda e reflita, porque essas mensagens são bem interessantes e ao mesmo tempo vai chegar um momento que você vai chegar a uma lucidez. E uma das maiores provas ou expiações que as pessoas têm, a gente pensa que não é, mas a beleza, ela pode trazer dois sofrimentos também, não só alegria. Porque riqueza e beleza são provas e expiações. E são situações que se a gente vier com isso neste mundo atual, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já vi muitas pessoas se suicidar por causa de quesitos relacionados à beleza. Eu me lembro daquela atriz Ana Paula Arósio, né, que o namorado dela se suicidou porque ela terminou o relacionamento, ele se apaixonou demais pela atriz, mas respeitando a pessoa dela, né? Respeitando também pessoas também que passaram por tais situações, a gente precisa refletir mesmo as nossas vidas e se colocar no lugar do outro. Deixa aqui minha gratidão e pedindo um mecanismo de resiliência em nossas vidas para que a gente entenda os reais significados de tudo que foi dito aqui. E lembrar da gente realizar o Evangelho no Lar, dedicar pelo menos um dia ou uma noite da semana ao culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na nossa casa. Então prepara a mesa, coloca a cor pura, abre o Evangelho, destine a mensagem de fé, enlaçando a família que às vezes virá em visita. E que Deus nos ilumine e nos perdoe, né? E ao mesmo tempo esteja conosco. Porque Deus está em nós, né? O eu do Deus está bem intrínseco. E essa lucidez que vem a cada segunda-feira, a cada terça-feira e outros dias da semana, quando a gente começa a se perceber, se conhecer quem é você, qual é a sua dor, sua dificuldade, seu sofrimento, o que é que você tem feito das suas dores, dificuldades, sofrimentos, diante de tudo que a gente está conversando aqui a cada semana. Vamos refletir, eu acho que a gente precisa realmente se conhecer melhor e quando a gente fala em corpo, em matéria, a gente ainda não está percebendo o real significado dessa nossa vida atual. Muito obrigado, Jesus Cristo, Miramês, Hamed, Irmã Maria, Mãe Maria e muitos espíritos de luz que sempre estão conosco, nossos anjos da guarda, e que a gente tenha uma semana realmente repleta de paz, serenidade e amor em nossas vidas. Que assim seja.